Shalom, shalom, boa noite. Shalom, Como todos shalom, boa estão? noite, meus queridos. Shalom, boa noite para todos. Shalom, shalom, meus amigos. Boa noite. Muito bom ouvir a voz de todos. Isso aí. Pessoal, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje. Nós vamos começar com uma oração, depois nós vamos fazer uma introdução, depois o pastor Marcelo vai ter a palavra, depois o mestre Alex, depois eu vou finalizar, mas vocês não vão escapar de trazer a tarefa da semana passada. Teve um que me mandou, o cara foi tão atencioso que ele mandou para mim no dia seguinte. Eu falei, caraca, você é o The Flash, meu. Na quarta de manhã, não, na quinta de manhã ele me mandou. Falei, cara, tu é o The Flash. Mas a dinâmica vai ser essa, tá? Então a gente vai começar agora com uma oração. E na sequência eu vou fazer uma breve introdução, vou passar a palavra para o pastor Marcelo, depois para o mestre Alex, e depois eu finalizo. Teremos o nosso momento mãos à obra e o nosso momento perguntas e respostas. Então, temos bons minutos pela frente. Amém? Eu vou pedir para Amém. aquele que tem uma voz de muitas águas fazer essa oração de abertura. Pastor Marcelo, por gentileza, você pode fazer essa oração? Amém. Estão me ouvindo todos? Boa noite. Shalom, shalom. Vamos fazer a oração, né? Porque tudo que for começar, a gente tem que começar com oração, né? Isso jamais a gente pode deixar de colocar o trabalho nas mãos de Deus, as nossas vidas, nossos filhos, tudo mais, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, nos reunimos em Teu nome, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor se faz presente. Quando uma ou mais pessoas se reúnem em teu nome, o Senhor se faz presente. Se tiver uma só pessoa, o Senhor está presente. E o Senhor está no nosso meio aqui, Senhor. O Senhor é aquele que nos ensina. A tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, Pai. Amém. Por isso, Senhor, nesta hora, colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Tudo que for falado, que seja para a tua honra, para a tua glória. Que o Espírito Santo coloque palavras na nossa boca, no nosso coração. E que o seu povo seja edificado na sua palavra, Pai. Que nós sejamos edificados na tua palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós nos cobrimos com o sangue de Jesus, cobrimos a Amém. nossa família com o sangue de Jesus. Amém. Nós tomamos sobre nós toda a tua armadura, Pai. Em nome Amém. de Jesus. E solicitamos ao Senhor que para esse momento específico envie anjos especializados, Pai. Que Amém. tudo seja conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Marcelo. Bom, como eu disse, nós vamos fazer uma breve introdução, então vai ser tanto para vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo, como para quem vai nos acompanhar posteriormente no gravado. Então, vou compartilhar minha outra tela aqui. Vamos me fazer sinalizando aí, por favor, se estão vendo bem. Beleza? Dá para enxergar bem? A Sarina falou que está enxergando. Vocês que estão aí longe, estão enxergando? Sim ou não? Mais ou menos, Léo, um pouquinho. Tá. Melhorou? Ótimo. Tá centralizado? Tá aparecendo tudo? Tá lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Diria aquele comunicador das tardes de domingo. Vamos lá. O que eu quero falar aqui na introdução, bem brevemente, é o seguinte. Nós estamos começando essa de princípios partindo daquele e-book que eu fiz chamado Finalmente Entendo a Bíblia. Ele traz o quê? Ele traz um método. E esse método é para quê? Ué, para ajudar a entender a Bíblia.
Então, ele é, primeiramente, para quem tem muita dificuldade. Segundamente, é para quem já tem um pouco de habilidade, mas quer crescer. E terceiramente, para quem já sabe bastante, mas quer ir mais rápido. Então, 7 pilares que nós temos no e-book, finalmente, Entenda a Bíblia. Esses 7 pilares, ou melhor, destes 7 pilares, nós já falamos deles. 1, 2, 3. O primeiro, nós falamos, o primeiro pilar qual é? É a vontade, é o desejo. Se eu quiser verdadeiramente, eu farei. E a gente fez aquela comparação. Todos querem ter um físico ideal, todos querem ficar rico. Lembra que a gente falou isso? É a mesma coisa. Se eu quero verdadeiramente entender a Bíblia, eu vou conseguir. Eu preciso querer. Deus não vai enfiar goela abaixo. Ele vai mandar os pregadores, os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas. Ele vai mandar todos para falar, os apóstolos, mas ele não vai enfiar goela abaixo o entendimento. Precisamos ser aquela terra fértil que recebe a semente, mas que a absorve e que a produz a 30, 60 e a 100 por um. E isso começa com a vontade, eu preciso querer. Deus não vai enfiar a goela abaixo. Número 2. É mais simples do que parece. Segundo pilar quer dizer, é o efeito Mario Bros. Eu lembrei que principalmente os gamers de plantão aqui gostaram dessa comparação com o Mario Bros, o Super Mario. Quer dizer o quê? Eu preciso fazer a primeira vez, vai ser difícil. A segunda vez vai ser um pouquinho mais fácil, a terceira vez vai ser um pouco melhor. A quarta vez vai estar fluindo melhor, na quinta vez eu já estou quase ensinando, na sexta vez eu já estou pregando na praça. Então, eu preciso fazer e repetir. Então, o segundo pilar é esse. É o efeito Mario Bros. Eu preciso de consistência, eu preciso sempre ter continuidade. O terceiro pilar que nós falamos, qual é? É a questão da religiosidade. Precisamos ter o HD zerado. Preciso ter o HD zerado. Aqui, ó, quem é de informática conhece esse zero aqui com risquinho. O zero binário. Não aparece, né? Paciência. É o HD com zero. Zero binário, Léo Gata. Alex, vocês que são. Então, vejam, a questão da religiosidade atrapalha demais. Ontem, nos Aliançados, nós falamos sobre essa questão. O pastor Marcelo e o profeta Rose trouxeram para nós um conteúdo muito bom e nós vimos o quanto que a religiosidade atrapalha. Também é assim no entendimento da palavra. A gente precisa ter a mente aberta. O Senhor Jesus falou, nós precisamos ser como crianças. Em que sentido ser como crianças? Com o HD. Precisamos ter mente aberta. Mentalidade renovada é aquela mentalidade que aceita o novo, que aceita que pode estar errada, que aceita que certos princípios que estão lá desde da infância podem estar errados. Por isso que Jesus foi tão confrontado, por isso que houve tanta resistência com relação a Jesus. Por quê? Porque eles não aceitavam que o que eles sabiam estava errado. Eles não se abriam para o novo. E hoje nós vamos, então, a partir daqui a pouquinho, o pastor Marcelo vai trazer para nós o quarto pilar, depois o mestre Alex o quinto pilar, e eu vou falar sobre o sexto e o sétimo. Por que eu estou fazendo essa fala e por que eu fiz um risco no meio aqui? Porque isso aqui é um método. Finalmente, entendo a Bíblia, é um método para acelerar o entendimento da palavra. Só que, paralelamente, eu ensinei uma outra coisa. Está aparecendo aqui? O que eu trouxe? Eu trouxe uma ferramenta. Qual é essa ferramenta? Outro método, chamado arquitetura do texto bíblico. Então, vejam, foram 2 ensinamentos que nós trouxemos desde a primeira semana até agora. O primeiro ensinamento aqui, nós levamos 2 encontros para tratar os 3 primeiros pontos aqui, os 3 primeiros pilares, e também trabalhamos isso aqui, que é a arquitetura do texto bíblico. Lembrando, isso aqui é uma ferramenta, tá? Ao longo da nossa caminhada, até o final do ano, nós vamos trabalhar outras ferramentas de estudo bíblico. Nós vamos aprender, sim, a fazer estudo bíblico temático, estudo bíblico em cima de personagens. Vocês podem perceber, quem mais usa essa metodologia é o pastor Marcelo. Podem ver como
as pregações dele são muito didáticas. As outras mensagens, elas são um pouco mais, assim, pancadas, né? Um pouco mais de punch, são mais diretas, tal, mais afiadas, eu diria, mais faca taramontina. E as do pastor Marcelo, normalmente, elas trazem, assim, um panorama mais didático, porque ele usa muito essa ferramenta. Ou de trabalhar um tema, ou de trabalhar um personagem. Nós vamos aprender a fazer isso. Mas até então, nós aprendemos essa ferramenta aqui, que é a arquitetura do texto bíblico. Ok? Estamos juntos? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para não confundir. Uma coisa é o método Finalmente Entendo a Bíblia com 7 pilares. Outra coisa é a ferramenta a arquitetura do texto bíblico, que visa te trazer muita autonomia na busca da palavra e no seu momento de altar secreto. E agora, eu vou dar uma pausa aqui. Vou voltar para cá. Porque semana passada nós fizemos um mão na massa aqui em conjunto. E depois eu falei, olha, agora que a gente já aprendeu como é que faz, eu quero deixar aqui uma provocação e uma tarefa. Então eu gostaria de saber quem fez a tarefa baseada no texto lá de Josué 1:9. Quem fez a tarefa, levanta a mão aí. Olha aí, parabéns, muito bem. Tivemos corajosos aí que meteram a cara, hein? Muito bem. Quem também fez, mas não está aqui hoje, foi o Cláudio Miyashiro. Ele foi o The Flash da turma. Na quinta-feira pela manhã, ele me mandou um shalom, bom dia e pá! Já mandou, ó, tá aqui meu estudo. Falei, bah, rapaz do céu, tu não é como que é que o João fala que ele é mesmo? Não é o samurai. Tu é o The Flash, cara. É o samurai The Flash. Então, eu gostaria de pedir para que, brevemente, em 60 segundos, vamos fazer tipo PNI aqui, beleza? Em 60 segundos, quem fez, abra o microfone e compartilhe seus principais insights, tá bom? Daí, na sequência, eu vou voltar ali para o flipchart e nós vamos fazer mão na massa rapidamente em conjunto aqui, em cima desse texto. Vamos lá. Quem fez pode abrir o microfone e falar em 60 segundos as suas principais impressões. Vamos lá. Posso falar então? Manda bala. Bom, boa noite a todos aí. Acho que o principal, né? Eu separei em três grandes blocos aqui, né? Não fui tão palavra a palavra. Então, a primeira, o texto inteiro, né? Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a primeira parte é a confirmação, né? Não fui eu. Então, no meu entendimento, é a confirmação que foi Deus que orientou, muito claro, né? Que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Eu entendi aqui que é né, temos, o que tem pela frente, então eu entendi que haverão tribulações, provas e momentos desafiadores, né? E a última parte é: pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? Então, aqui é uma confirmação que, assim, tudo que eu preciso, né? Que Deus está comigo nesta caminhada, então eu tenho o melhor que eu posso ter. Então, é só confiar e seguir. Esse foi o meu estudo. Amém. Gratidão, Léo, por compartilhar. Parabéns. É isso mesmo. Olha quanto insight apareceu aí. Isso porque foi só em 60 segundos. Muito bem. Pastor Marcelo, quer compartilhar com a gente? Eu vi que tem até um esboço ali, tem até uns desenhos e tal. Ah, meu amigo, quando você começou a falar, já comecei, né, naquela mesma noite, já comecei a desenhar, porque eu sei que a vida da gente é corrida, se a gente não fizer aí, na hora a gente não consegue fazer mais.
Pega o código. Então, assim, então o que que eu fiz, né? Deixa eu só admitir uma pessoa. Foi assim, ó. Quem me mandou foi o Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou o Senhor. Eu sou o que sou. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, né? A gente começa a destrinchar tudo isso. O que ele me mandou ser? Ele me mandou ser forte e ser corajoso. Por quê? Porque na batalha é ele que vai batalhar por mim. Ele fala assim: não tenha medo e nem te espantes. Por quê? Porque eu sou contigo. Quem eu sou? Eu sou o que sou. Né? E aí vai dando continuidade, né, por diante. Amém. Pessoal, vocês viram? Gratidão, pastor Marcelo. Vocês viram que interessante? O Léo trouxe um ponto de vista, o pastor Marcelo trouxe outro ponto de vista. Tá tudo lá, tá tudo no texto. A revelação do Senhor tá lá no texto. Esse que é o doido da história. E quanto mais você se aproxima, mais o Senhor vai falar ao seu DNA, ao seu perfil. O Léo trouxe o perfil dele, o pastor Marcelo trouxe o dele. É assim com você. Quando você vai ao texto bíblico assim, com essa atenção, com esse cuidado, cara, é faca tramontina, não tem jeito. A palavra, ela vai te, sabe, ela vai te impactar. Eu vou abrir novamente agora aqui a outra tela. Me ajudem para vocês falando se aparece aí tudo que eu vou mostrar. Tudo que está na tela, perdão. Apareceu aí? Está ali na minha assessora aqui, porque ela está vendo ao vivo e está vendo na tela. Melhorou? Ótimo. Então vejam. O texto diz, Josué 1:9, né? Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Então eu não vou destrinchar, porque o Léo e o pastor Marcelo já fizeram um pouco disso. Eu vou apenas falar em termos gerais. Percebam o seguinte, como toda sentença, como a palavra, tanto o Salmo 23:1, né, o Senhor é meu pastor, ela começa trazendo as coisas para o seu devido lugar. A primeira sentença, como o Léo falou, parece que Deus está chamando a atenção. Não te mandei eu? O pastor Marcelo perguntou: quem me mandou? Quem é esse Deus? Não te mandei eu? É uma pergunta quase que imperativa. Lembrem das aulas de português? Ela tem tom imperativo. Então Deus está fazendo o quê? Colocando as coisas no seu devido lugar. O que mais importa é quem deu a ordem. De novo, quem manda paga a conta. De novo, se está dentro da visão, tem provisão. Por quê? Quem que mandou? E daí ele vai falar, sendo que eu te mandei, primeiro, seja forte. Quando que nós precisamos ter força? Precisamos ter força para descansar? Não, né? Precisamos ter força para dormir? Não. Então, essa força, ela é para quê? Ela é para uma missão. Essa missão, ela tem a ver com o trabalho. Trabalho. Eu sou torcedor do São Paulo, tricolor paulista. E o grande Muricy Ramalho dizia sempre o seguinte: aqui é trabalho, meu filho. Ele fazia esse gesto aqui, ó. Aqui é trabalho. Então veja, se Deus está nos falando, se o Senhor está nos falando, seja forte, em primeiro lugar, é porque nós vamos ter que arregaçar as mangas, vamos ter que meter a mão no arado. E quer dizer que vai ter momentos que nós vamos falar, puxa vida, eu estou fraquejando, não estou dando conta. Seja forte. Por quê? Porque eu te mandei. Eu falei para você fazer. Seja forte. A minha força vai estar com você.
Segundo, ele diz: seja corajoso. Corajoso. Coragem para quê, pessoal? Por que eu preciso de coragem? Karina, por favor, abra seu microfone e fale. Eu fiquei curioso, eu não consegui ler seus lábios. Abre o microfone, por favor. Ai, fecha. Pra gente ir sem medo. Muito bem. Ótimo. Coragem para ir, coragem para fazer, coragem para enfrentar o desconhecido. Vou dar o exemplo aqui, ou melhor, vou usar o exemplo de coragem dos nossos queridos Alex e Lídia. Eles saíram lá da terra deles e vieram para um lugar chamado Jundiaí. E eu vou confessar, estou começando a ficar com medo desse tarde de Jundiaí, porque tem gente de lá, tem companhia de Daniel demais ali. Eles saíram de uma terra quente e vieram para uma terra fria. É tipo Game of Thrones, né? Foram para o norte, só que no caso aqui é o sul. Vão ter que usar roupa de pele. Eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que ir, fazer, mas ter coragem. Então, quer dizer que tem que sair de uma zona de conforto e encarar o desconhecido. Não tem como não lembrar de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem que faz isso? Quem tem coragem. Pode ter coragem, porque quem mandou vai te fortalecer. Quem te mandou vai pagar essa conta. Entre na visão que vai ter prosão. Por fim, no terceiro, ele fala: não temas. E nem te espantes. Quarto lugar. Não temas. Não temas o quê? Não temas o desconhecido. Não tema a dúvida. Não tema a incredulidade. Não tema aquilo que você não conhece. Não tema os gigantes. Não tema as histórias que você ouviu. Não tenha medo. Só vai. O que será que tem nesse lugar que Deus quer me colocar? O que será que tem lá? Quais serão os gigantes que vão entrar? Lembrem que Josué, e aí olha a importância do contexto, né? Josué, ele estava dentro daqueles 12 espias? Ele fazia parte dos 12 espias? Sim ou não? Sim. Josué era um dos 12. E dos 12, só tinham dois que tiveram um relato positivo. Quem foi? Escrevam no chat, por favor. Quem que trouxe relato positivo de espiar a Terra? Quem? Um a gente já sabe ou ainda não? Vamos lá. Escrevam aí, por favor. No chat aí. Aê, obrigado, Ina. Caleb, é isso aí. Josué e Caleb. Show de bola. Então, veja, Josué está falando aqui, compartilhando o que Deus já tinha falado para ele antes mesmo dele entrar na Terra Prometida. Isso aí já estava no DNA espiritual dele. Não tenha medo. Olha, os caras 10 falaram, tem gigantes lá. Eles vão nos consumir, eles vão estraçalhar a gente como se a gente fosse farofa. Não tenha medo. Então, não temas o desconhecido. Não temas as histórias de terror. Não temas a incredulidade alheia. Mas ele fala um pouco mais. Ainda dentro do assunto medo, ele fala: nem te espantes. Isso sempre me chamou a atenção. Por que ele fala não temas e nem te espantes? Ter medo é diferente de se espantar? É, porque se espantar é se assustar. É levar um susto. É você receber uma notícia inesperada, é você receber uma bomba. É você dar de cara com um desafio que você não estava preparado ainda. É algo que te assusta, algo que aterroriza, algo que faz arrepiar a tua espinha, a tua coluna, arrepia seus cabelos. Menos os meus e do pastor Marcelo, porque eles já caíram, mas arrepiaria mesmo assim. Não te assuste com aquilo que se põe na tua frente. Aí ele vai explicar por quê. E os professores de português vão lembrar do porquê junto, né? Por que eu não preciso me espantar?
Por que que eu não preciso ter medo? Porque eu preciso ou posso ser corajoso. E por que eu posso ser forte? Porque, novamente, o Senhor Deus. Novamente, as coisas no seu devido lugar. O nosso Deus é maior que tudo. O Senhor Deus, ele é contigo. Interessante, porque na minha tradução ele traz assim: é contigo. E se ele é, não é circunstancial. Porque o nosso Deus, ele é, em essência, ele é. A característica principal dele é o ser. Né? Qual é o principal significado de Iavé? O Deus que é. É o Deus que é. Então ele é contigo. Mesmo que você tropece, ele não é efêmero, não é passageiro. Ele não é inconstante como nós somos. Ele é conosco, porque ele é um de aliança. Olha que incrível isso, pessoal. E olha, eu não estou usando raciocínio nenhum, nós estamos fazendo junto isso aqui. A palavra se revelando para nós, isso é a palavra rema, se revela para nós. Incrível. Ele é conosco por onde quer que andares. Seja em Jundiaí, seja em Ponta Grossa, seja em Campinas, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar do mundo. Ele é conosco por onde quer que andar. Amém. Glória a Deus, ele é conosco. Então vejam, esse aqui é o principal objetivo da ferramenta arquitetura do texto bíblico. É a gente conseguir estruturar dessa forma e deixar Deus falar. É só isso, é só deixar ele falar. Então, essa é a introdução que eu queria trazer para nós. E agora nós vamos dar sequência, voltando para o quarto pilar da nossa caminhada para entender melhor a Bíblia. E eu passo a palavra para o nosso lindo pastor Marcelo, que vai trazer o capítulo 4. Pastor Marcelo, está contigo. Obrigado, obrigado pelo lindo, tá? Olha, fiquei super emocionado com isto. Quando você falou das nossas carecas, a Karina Ozawa, ela é muito assim, meiguinha para dar risada. Ela deu uma risada, quase que ela explodiu, né? Quase que ela explodiu, né? Ela tentou segurar assim, mas eu vi a Karina até meiguinha para, né, sorrir das nossas carecas. Ela é uma flor de Jesus, viu? Parabéns, Karina, viu? Você é um amor, uma pessoa abençoada, tá? Queridos, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu estou usando duas telas. O meu fone do computador ele não está funcionando, estou usando o fone do celular e é isso, tá? Mas a gente vai conseguir, tá bom? Porque nós somos guerreiros. Yes! Eu acho que é esse trem aqui, hein? Que eu fiz tantos trem que eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que é tu mesmo. Deixa eu só ver aqui assim. Gente, quando o Juliano falou, você vai ficar com o capítulo 4, eu falei, eu começo a viajar, gente. A grande questão é essa, né? Eu quero que vocês entendam, antes de começarmos o capítulo 4, eu vou tentar ser bem resumido, o máximo que eu puder. Claro que sempre a gente tem as nossas dificuldades para isso, mas quando o Juliano me passou esse material de novo, eu fiquei, assim, já comecei a viajar, né? Essa tela, assim, comece pelo básico, né? Capítulo 4. E quando eu vi ali a frase assim, o pão nosso de cada dia, eu já viajei no Pai Nosso já, né? Eu já comecei a viajar no Pai Nosso. Que o Pai Nosso ele não deve ser, né? Com todo respeito a quem utiliza ele como uma prece diária, todo o meu respeito. Mas o Pai Nosso ele tem, né, um outro sentido. O Pai Nosso ele tem o sentido de nos direcionar, né? Ao nosso Pai que está no céu e dos céus libera a sua bênção sobre nós, né? E quando ele fala, venha a nós o teu reino,
né? Realmente, nesta terra, nós precisamos da manifestação do reino de Deus. Então, eu começo a viajar um pouquinho em todas as questões aí, tá? Vou tentar falar com vocês, eu vou até a página 3 desse conteúdo, porque, gente, quando o Juliano falou, cara, o capítulo 4 é teu. Gente, eu fiz um livro, né? Eu preparei um livro para falar hoje com vocês. Falou, não, hoje a gente vai fazer uma introdução, né? Se o Juliano não puxa o meu freio de mão aqui assim, eu vou falar até cansar, né? Queridos, então, para a gente entender um pouquinho todo esse contexto, as coisas de Deus são muito simples, tá? A nossa questão religiosa que acaba realmente fazendo o negócio ser muito complexo. Mas as coisas de Deus é muito simples. Tudo que você possa imaginar em Deus é muito simples. A cura é muito simples. O batismo no Espírito Santo é muito simples. É que a gente acha que tem que realmente mover toda uma questão para que isso tudo aconteça. Mas as coisas de Deus, elas são muito simples. Tá? Então, vocês sabem que eu sou o pastor Marcelo, né? Há quase 30 anos, eu cheguei numa igreja e, quando me receberam, falaram: você é pastor mestre. Eu não sabia nem que era pastor e nem que era mestre, né? Então, assim, ao longo do passar do tempo, nós vamos nos identificando com o que somos, com aquilo que Deus nos chamou. Antes mesmo de sermos formados, Deus já nos chamou. Como sabemos isso? As evidências elas vão surgir com o passar do tempo, a sua caminhada com Cristo. Então, as coisas de Deus, elas são muito simples. O Thales Roberto, ele fala, gente, que complica tudo. Mas que as coisas são muito simples, são. Tá? Para entender Jesus, precisamos primeiramente conhecer sobre ele. E conhecer sobre Jesus é muito simples, né? É como aquele sorrisinho da Karina, tudo meiguinho. Sim, é muito simples as coisas de Deus. Conhecer Jesus é muito simples. Você na sua simplicidade, né? A gente fala assim, quando as coisas de Deus são simples, quando nós somos simples. Se nós somos muito complexos, nós somos muito orgulhosos, as coisas de Deus que são simples se tornam mais difíceis de entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, tá bom? Então, que os seus ouvidos espirituais estejam abertos, a sua meiguice espiritual esteja acionada, tá? E que realmente tudo aquilo que você já sabe, coloca um pouquinho do lado, aprenda um pouquinho mais, tá bom? Porque a gente é muito simples na nossa fala e Jesus é muito simples no mover sobrenatural dele. O conhecer, a melhor porta de entrada é, sem dúvida, o Evangelho de Marcos, tá bom? A gente vai enfatizar um pouco ao longo da nossa caminhada. Então, a gente vai começar pelo capítulo 1. Lá Marcos já começa sobre, né? Ali vai ter sobre o João Batista, que veio anunciando sobre realmente, né, a vinda do Messias, né? Ele veio preparando o caminho, ele veio, né, pregando o batismo do arrependimento. Era muito simples essa questão, né? Vai falar assim também sobre o batismo de Jesus, o porquê do batismo, por que Jesus precisou ser batizado, né? E João Batista ele vai se negar nesse contexto, por quê? Então tudo isso a gente vai amarrando com o passar das semanas aí, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma introdução do que na semana a gente vai estar vendo. O começo do ministério de Jesus, né? Então, assim, não vai ter erro quando a gente se abre para essa questão bem básica do aprendizado da palavra, tá? Então, eu vou tentar mexer esse trem aqui para ver se consigo mudar vocês para conseguir. Então, assim, vamos pensar da seguinte forma, ó. Use as seguintes premissas. 1. As explicações mais simples, estatisticamente, são as mais corretas. A questão simples, gente, tá? Não vamos... Por exemplo, ó, você pode ainda ter uma simpatia muito grande pelo Caio Fábio. Caio Fábio, gostava muito do Caio Fábio, mas a fala do Caio Fábio era muito complexa. Era muito difícil para o simples entender. Talvez a pessoa mais estudada, pessoa melhor formada, ela entendia com mais facilidade. Mas a palavra, a fala dele, o ensino dele, para mim era muito complexo e muito difícil de ser entendido. Tá? Mas cada um no seu quadrado. Às vezes a gente está falando de simplicidade e você já está num nível que realmente fala, cara, mas assim, se abra para o novo, tá bom? Tá? A fala do Juliano é uma fala nova. A fala do
do Alex, é uma fala nova? Tudo, a palavra de Deus se renova a cada dia, querido. Ah, aí você fala assim, aí o pregador traz a palavra, assim, nossa, você vai falar de novo da mulher do fluxo de sangue? Cara, se você pensar assim, você já perdeu a sua bênção, tá? Porque a palavra de Deus se renova. Cada pregador, ele vai ter uma visão do que ele vai falar, do que Deus revelou para ele. Assim é mesmo, né, Juliano Panza? Os 4 evangelhos, cada um dos 4 cidadãos que escreveu, ele teve um direcionamento de escrever. Alguns deles não estavam no momento em que algumas coisas estavam acontecendo, eles simplesmente ouviram depois e relataram as coisas. Cada um tem uma maneira de falar, é importante que você se abra. Por exemplo, eu sou pastor. Karina, se você se abre para o ensino de pastor, do pastor, você vai receber o galardão do pastor. Se você se abre para o ensino do profeta, você vai receber o galardão do profeta. Se você se abre para o ensino do mestre, você vai receber o galardão do mestre. Então, cada um aqui, né? Por exemplo, o Juliano, cara, ele coloca todos os tópicos ali, cara, eu não consigo ainda trabalhar desta maneira e nunca consegui, né? Mas ele vem falando dessa arquitetura do texto, né? Achei super legal. Eu já trabalhava de uma outra forma. Por aí ele falou assim: o pastor Marcelo trabalha desse jeito. Por quê? Ao longo dos meus 23 anos no ministério que eu era, eu aprendi assim, ó. Primeiro você dá um tema, depois você, né, dá um título, depois você dá a introdução. Então a gente sempre seguia esse escopo e a gente não se perdia dentro desse contexto. Mas cada um tem a sua maneira, querido, e a gente deve respeitar a maneira de todos. Segundo, use sempre filtro Jesus, o filtro Jesus, ou seja, se teve dúvida, questione. Amém? O Juliano sempre deixa claro, gente, alguém teve dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? E se porventura eu não souber responder, eu vou pesquisar, depois eu dou um feedback para vocês. Então sempre é assim. Já tenha sempre acesso a mais de uma versão da Bíblia. Ele sempre falou sobre isso. Eu tenho várias versões. E ele falou em particular de uma versão ou de 2 versões muito bacanas para a gente poder nos orientar. Por exemplo, quando eu me converti, eu comprei vários materiais. E um material que eu comprei foi a enciclopédia bíblica, né? Não tinha tanta questão do Google naquela ocasião, né? Há mais de 30 anos atrás, aproximadamente, comprei uma enciclopédia bíblica. E esses dias eu peguei ela de novo para ver, independente do Google. O Google não me dava resposta, a Bíblia não tinha no rodapé as questões que eu precisava. Eu fui para a enciclopédia. Então é muito importante você ter um material, né, para que fundamente a sua pesquisa, a sua dúvida, e o ensino que a gente está trazendo aqui. É importante que você vá lá e você pesquise tudo isso que a gente está falando, né? E o quarto ponto aí, para a gente entrar em 2 tópicos que eu achei importante, não tenha receio em usar dicionários, mesmo online. Então, assim, a gente, pessoal, está numa era digital, já não se carrega a Bíblia mais debaixo do braço, como se fosse desodorante, né? Um ou outro religioso, um ou outro talvez tradicional, né? Continue seguindo isso e nada contra, gente. Cada um está numa visão. Por exemplo, Juliano, há 30 anos atrás, para você ter uma noção, nós recebemos dos Estados Unidos um mestre chamado Thomas Dawson aqui no Brasil, e o Thomas Dawson recebeu de Deus a incumbência de abrir escolas ministeriais no Brasil todo. E nós participamos dessa primeira turma dele, fizemos 3 anos o seminário dele. E para você ter uma noção, isso fizemos há 20 e poucos anos atrás. Eu cheguei numa igreja em Guarulhos, que a rede do apóstolo Coraiola participa, e o pastor de lá falou assim: irmão, você precisa conhecer um material de um cara que veio dos Estados Unidos, um seminário tremendo. Ele falou: é o seminário do Thomas Dawson, o IFTM. Eu falei: pastor, eu fiz esse curso há 20 e poucos anos atrás. Então, tem gente que está começando algumas coisas agora, Juliano, que nós começamos lá atrás. Você entendeu? Por exemplo, os encontros com Deus. A gente participou efetivamente de 13 encontros com Deus, de 13. Tem gente que está começando a fazer encontro agora. Então, todo mundo tem um tempo certo para todas as coisas. É preciso entender isto.
E para abrilhantar ainda mais o nosso saber, eu vou ver como é que eu mudo o trem dessa tela aqui. Vamos ver? Ah, mudou. Ótimo. Comece pelo básico, tá? O pão nosso de cada dia é o básico do básico do básico do básico, gente, tá? Então, assim, direcione sempre a sua oração. Não tenha o... Vocês estão me ouvindo ainda? Beleza. Então, tá bom. Então, eu peguei esse material do Juliano Panza e eu viajei, gente. Se o Juliano Panza hoje não falasse, pastor, você preparou um material já para a semana que vem, já. Eu falei, meu Deus do céu. Então, aí ele precisou dar uma puxadinha aí. Eu quero falar de duas coisas, tá? O Evangelho de Marcos. Eu sempre tive assim que o primeiro evangelho foi o de Mateus, né? Mas a gente percebe que não. Ah, então, assim, até esses dias atrás eu pensei que fosse de Mateus, né? Mas a cronologia da Bíblia, né, os livros, alguns deles estão realmente fora da ordem. Tá? Então a gente precisa entender disso. Para isso temos os mestres aí, né? Esses cursos para a gente poder aprender essas ordens todas. O primeiro evangelho, pessoal, escrito, é geralmente considerado o evangelho de Marcos. Então tá lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. A gente achava que o primeiro evangelho, o primeiro a ser escrito, tinha sido de Mateus, mas foi de Marcos, tá? Que foi escrito entre os 65 e 75 anos depois de Cristo. Aí você para pensar, né? Este evangelho é amplamente aceito por estudiosos como o primeiro dos 4 evangelhos, são 4 evangelhos, né, Juliano Panza? E a gente está falando do mais facinho ali, que veio com um linguajar bem gostosinho, porque a Karina colocou a palavra do pastor Marcelo gostosinho tal. Eu achei tão bonitinho, um beiguinho ela colocar lá. Eu falei, nossa, está liberada a palavra gostosinha do pastor Marcelo. Gente, mas eu também sou meio mal de vez em quando, viu? Hein, Karina, de vez em quando eu sou meio mal, né? Além disso, o Evangelho de Mateus, que também é mencionado, foi escrito posteriormente, tá? O Evangelho de Marcos é o mais simples e direto dos 4 evangelhos escritos. Então, é bem simples, tá? Então, a gente está falando da simplicidade de Cristo aqui, tá? Cristo não é um ser complexo, difícil de ser entendido, nem tampouco difícil de ser compreendido. As coisas de Deus, Karina, são muito simples. Daqui um pouquinho você está aí dentro do seu ministério e você fala, como é que esse trem aconteceu na minha vida? Porque essas coisas acontecem à medida que você está caminhando com Cristo, as coisas estão sendo somadas à sua vida. Simples assim. Aceita que é melhor, tá bom? O evangelho de Marcos é o mais simples e direto dos 4 evangelhos, sempre sendo o primeiro. A principal preocupação dele foi apresentar as boas novas do reino, tá? Porque os evangelhos têm essa dinâmica, né? Apresentar as boas novas, tá? Então diz assim, de forma rápida, breve e sucinta, bem rápido. Então, assim, anote se esse for o caso, tá? Qual que é a primeira pegada de Marcos? A preocupação dele era apresentar as boas novas. Para entender a Bíblia como um todo, precisamos entender Jesus. Jesus é a própria Bíblia, né, gente? Jesus é a própria palavra. Jesus foi a palavra personificada num ser, tá? Então, Jesus é a própria palavra. Quem entende a palavra, entende Jesus. Por isso, a gente sempre recomenda a leitura de alguns livros, primeiro, para posteriormente ler-se, né, alguns mais complicados. Tá? Um recém-convertido que quer ler Apocalipse primeiro, é capaz dele se desconverter, tá? É capaz dele se afastar, porque o trem lá é muito complexo. Tá? A recomendação, geralmente, os evangelhos são maravilhosos para quem está começando, porque é muito simples, né? Quem está começando agora, Juliano Panza, começa naquele fervor do primeiro amor, né? Uma coisa maravilhosa. E nessa fase do primeiro amor, Léo Gato, é a fase que você tem que aprender mesmo, sugar bastante, se abastecer bastante. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai precisar de todo esse trem que o primeiro amor te favoreceu receber. Aí a gente fala, Juliano Panza, da importância de retornar ao primeiro amor. No primeiro amor, a gente dormia com a Bíblia, acordava com a Bíblia, a gente pesquisava, a gente fazia das tripas coração, a gente ia no monte, a gente fazia isso, aquilo, aquilo outro. E
a gente tem que voltar a essa essência, porque essa essência é fundamental, é uma base, né? Por isso que a gente sempre fala, se você sabe muito, né? Abre-se para as coisas, né, mais simples, tá bom? Retoma esse conteúdo mais simples que é importante. E começamos por onde, Juliano Panza? Diz o Juliano Panza, tinha até uma pergunta para ele lá. E Juliano Panza, vamos começar por onde? Né? E a gente vai pelo capítulo 1. Lá Marcos já começa sobre João Batista, que é importante, né? A gente falar que teve um cara fundamental que abriu o caminho, sabe as bandeirantes? Ainda que o papel dos bandeirantes tenha sido abrir os caminhos, mas eram uns caras muito errados, né? João Batista não era um cara errado, um bandeirante errado, né? João Batista tem o papel dele super importante. Vou enfatizar isso em outro momento. No momento a gente só está pincelando um pouco do que veremos nos próximos capítulos, gente. Não perca os próximos capítulos porque estão maravilhosos, tá? E vai falar sobre o batismo de Jesus, a tentação, né, o começo do ministério e assim por diante. Eu acredito que para finalizar o meu momento brilhante nesta noite maravilhosa, eu só quero falar sobre isso, tá, Juliano Panza? Ô, mestre Juliano, quando eu terminar, eu vou ter que dar uma saidinha rápida, que eu não sei se você está vendo, não estou na minha casa. Estou na zona leste de São Paulo, estou na casa do meu filho, tá bom? Então eu tenho que sair daqui um pouquinho, vou pegar o carro, deixar lá em outro bairro, na casa do meu irmão, tá bom? Mas eu quero enfatizar essa questão, o que significa evangelho, tá? E você não seja curioso e leia tudo, não. Espera eu falar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Espera eu falar que tem gente já lendo tudo, anotando tudo. Daqui a um pouco tudo isso vai ser liberado para você. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Hein, Karina? Você deve ter muitas boas notícias do reino para falar para as pessoas, viu? Então diz assim, sua origem vem do grego, evangelion. Apesar do termo evangelho, pode ser aplicado em outros contextos. Por exemplo, Juliano, quando um exército batalhava contra outro, né, nas guerras do passado, quando um saía vencedor, um comissário saía na frente e falava assim: Evangelho! Evangelho! Né? E as pessoas sabiam que quando um começava a gritar o evangelho, é que era uma boa notícia que ele estava trazendo, que alguém havia saído vencedor de uma batalha. Então a palavra evangelho também tem essa conotação de boas novas, de sairmos vencedores, né? De somos mais que vencedores. Então diz assim, ó, quando o exército vencia uma batalha, um emissário saía gritando evangelho. Então, Karina, evangelho é uma boa notícia de uma vitória, de uma conquista. Então, você, Karina, tem evangelho para ser gritado por aí, evangelho, temos boas notícias para ser falada. Então, ontem a gente falava de pequenas conquistas, de grandes conquistas, é o evangelho. Você precisa falar deste evangelho, desta boa notícia, você precisa compartilhar da sua vitória, por menor que você entenda que foi a sua vitória, você precisa falar dela, as pessoas precisam saber. Gente, entrou na minha conta R$ 10, não sei de onde, é o evangelho, é a vitória. Entrou 10, você fala de R$ 10. Você não fala de R$ 10, mas quer falar dos 10.000 que caiu lá, né? É verdade? Os R$ 10 também são boas notícias, querido. Quem anda depositando R$ 10 na conta dos outros aí? Então, assim, por menor que seja a sua vitória, é o Evangelho. Foi uma boa notícia. Como em seu sentido clássico e original, para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias, obviamente sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, no que se refere à mensagem essencial da salvação. Então, toda a mensagem da salvação, toda a mensagem da palavra, né? Toda boa notícia está ligada ao evangelho, gente. E eu sou evangélico, graças a Deus. Então, queridos, partindo dessa premissa, hoje a minha fala ela se pauta nesses 3 slides. Vou voltar um, tá bom?
onde fala realmente ali das coisas que a gente vai falar, e falei um pouquinho dessas questões todas aí, da simplicidade do livro de Marcos, para deixar vocês com um pouquinho de vontade de quero mais. Eu vou parando por aqui, Juliano Panza, porque a seguir cenas do próximo capítulo. Deus abençoe, obrigado, fiquem na paz aí, queridos. Shalom, pastor Marcelo, gratidão. O pastor preparou um baita de um material muito rico. Daí eu falei para ele, rapaz do céu, vamos ter que repartir isso aí, porque é uma refeição muito grande, é uma feijoada daquelas bem recheadas. Vamos repartir para semana que vem. Então, semana que vem já tem material pronto. Alex, nós podemos tirar uma folguinha, assim, uma folguinha de nada, mas uma folguinha nós podemos tirar, porque já tem uma bela de um conteúdo bem bacana preparado, uma refeição bem rica para nós para a semana que vem. Gratidão, pastor Marcelo. Vá em paz aí para o seu retorno, que o Senhor te abençoe. E só ali uma questão que o pastor trouxe, que é importante, e é aquela questão assim da pergunta, né? Cara, não entendi. Não entendi. Faz o seguinte exercício, não entendeu? Então pensa assim, ok, se Jesus estivesse trabalhando esse assunto, o que ele diria? Tá entendendo? Cara, quebra assim qualquer tipo de objeção, qualquer tipo de dúvida, sabe? É incrível, é um exercício super simples. E foi algo assim que o Senhor me deu e falou: olha, teve dúvida? Imagine o meu filho tratando esse assunto. O que ele falaria? Cara, acabou, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que sempre me perguntam: eu tenho dúvida sobre o dízimo. O que Jesus falaria sobre o dízimo? Melhor ainda, o que ele falou sobre o dízimo. E ele falou sobre o dízimo. O que Jesus fala sobre perdoar o irmão? Cara, vai lá, 70 vezes 7. E assim vai. Né? Exercer a justiça própria. Vai lá observar, vai lá ver o que ele fala. Enfim, então, teve dúvida? Estou começando a ler a Bíblia, estou começando a entender um pouquinho, ou caminhar um pouquinho sobre os diversos assuntos. Bateu dúvida? Putz, e agora? O pastor Marcelo não está aqui, o Alex não está aqui, a Juliana não está aqui, o João e a Flávia não estão aqui perto. E agora? É muito cedo para perguntar, é muito tarde para perguntar, e agora? Imagine, o que o Senhor Jesus falaria acerca desse. E agora eu quero passar a palavra para o nosso querido mestre Alex, que está com frio. Olha aí que beleza. Hoje eu estou de camisa, Sabine está de camiseta, em pleno sul do Brasil, e o senhor está de jaqueta, é isso mesmo? Isso mesmo, mestre. Eu e a Lídia aí, ó, estamos todo enjaquetado aí. E a gente, qualquer friozinho, né? 28 graus pra gente tá frio, né? Mas é brincadeira, hoje tá bem menos, tá 16 aqui. Mas pra gente é um frio danado, pra gente é quase -1. Mas, né, aproveitando, Juliano, que tu comentou, falou de Jesus, né? Vamos falar aqui sobre o capítulo 5, né? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minutinho. Eu acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Beleza. Eu tô com uma tela só, ainda estou me acostumando ainda com essa uma tela, mas já já chega a segunda tela. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o capítulo 5, né? Então, em relação ao e-book do Panza, né, que a gente está estudando para entender um pouco mais ali a Bíblia, né? Finalmente entendendo a Bíblia. E eu vou falar sobre um pouquinho aqui sobre o capítulo 5, né, que tem o título Apenas uma Mensagem. Toda a Bíblia aponta para uma única direção. E a Bíblia, ela contém 66 livros, né? E uma única direção. E qual é essa direção, né? Só um minutinho, pronto. Apenas uma mensagem.
Entendeu essa mensagem? Você entendeu tudo. Ela tá, no e-book está mais ou menos dizendo, né, nesse sentido. E a mensagem é a seguinte: João 3:17, que diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, né, façamos com que esse entendimento, né, se torne real em nossa mente e nosso coração, né, que seja um entendimento completo, vamos assim dizer, para que nenhuma parte do texto sagrado, né, a Bíblia, ela permaneça obscura de alguma forma. Tudo se revelará com clareza a partir do momento que você entende isso, entende esse versículo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, só para a gente ver qual é essa direção, né? Então, nesses 66 livros que a Bíblia possui, e ele tem somente uma direção, a direção é a vinda de Jesus para nos conectar ao amor de Deus Pai. Então, a direção é Jesus. Lembra que há pouco tempo, né, o Juliano estava comentando como Jesus, pense como Jesus faria. O pastor Marcelo também comentou lá a questão de que a Bíblia é sobre Jesus, né? Então, a direção ali, os 66 livros da Bíblia, ele aponta para uma única direção, que é Jesus, né? Mais especificamente a vinda dele para conectar, né? Para nos conectar ao amor de Deus Pai. Então, capítulo 5, ele diz isso, né? Que é justamente apenas uma mensagem, né? Que é justamente essa, que Jesus veio para nos conectar ao amor de Deus, né? E para ler, né, só aqui para a gente finalizar esse trecho, para ler a Bíblia com entendimento e sabedoria, você precisará apenas de uma única lente, que é Jesus. Com essa premissa, toda a Bíblia fará sentido diante de seus olhos e trará significado ao seu coração, né, e à sua alma. Então, pessoal, aqui um resumo desse resumo, né, fui bem breve aqui, sobre o capítulo 5, que a gente tem que ver a Bíblia ali como se fosse Jesus, né? A gente tem um entendimento ali de Jesus, como foi a vinda dele, como é que foi a vida dele, o que veio antes, o que veio depois, mas a Bíblia fala de Jesus, né? Que é o elo de ligação entre nós e Deus, né? Então, no capítulo 5 justamente comenta isso, e era isso que eu ia trazer para vocês. Eu ia ver com o mestre Juliano se eu posso mostrar, Juliano, aquele link eu posso mostrar mais no final. Pode mostrar já. Perfeito. Até coloquei aqui. Falando aqui em 66 livros que a Bíblia tem, tá fazendo esse estudo aqui, eu, eu não sei se está aparecendo para vocês aqui, não. Só compartilhar essa tela, essa nova tela aqui. Acho que agora vocês estão vendo já. É, só voltar aqui. É a questão da uma tela. Eu tinha visto algumas, falando ali na Bíblia, eu estava tentando ver alguma forma de expor melhor os livros, né? E eu comecei, esse aqui é um rascunho, depois eu posso até melhorar, mas encontrei uma imagem, dessa imagem eu gerei esse site que contém uma estante bíblica. Ele fala de todos os livros, né, da Bíblia, e como se fossem as seções, vamos assim dizer, né? Tem o Pentateuco, que são 5 livros iniciais, né, que é a Torá. Tem os livros históricos, tem os poéticos, tem os profetas maiores, né? De vez em quando o Juliano comenta, né? Os profetas maiores, quem são, né? São esses. Os profetas menores são esses. Os evangelhos, que o pastor Marcelo comentou há pouco, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos, né? Que é de Atos
as cartas paulinas, né? São essas aqui. E essa é a sequência da Bíblia, não a cronológica, como o pastor Marcelo comentou ali, né? Que tem algumas questões de datas. Mas um próximo passo eu pretendo fazer isso, também compartilho com vocês em breve. E aqui outras cartas, Tiago, Pedro, João, né? Judas, e o último que é o Apocalipse, né? Profético. E aqui eu fiz esse site que aqui você consegue, né? Entender qual é a ordem ali da Bíblia, quais são os seus livros, né? E suas sessões, vamos assim dizer. E aqui você clicando vai até para um site, né? Que conecta lá, Gênesis. Como até o pastor Marcelo falou, né? Procure Bíblias online também para até comparar. Então aqui já vai para Gênesis. Para cada um ali, ele vai pro devido, pro devido, pro devido site, né? A questão aqui é justamente uma tela. Mas, mas seria isso, pessoal, também aqui mostrando para vocês. Depois eu compartilho isso daqui para a gente, né, quem tiver interesse, isso daqui ele dá uma ajuda muito boa para a gente entender, ter essa visão geral, claro, como foi comentado, né, pelo pastor Marcelo ali, pelo Juliano também, a questão que a gente está dando uma introdução e depois a gente vai passar mais detalhadamente em cada um desses tópicos, né? Então, da minha parte, seria isso, mestre Juliano. Maravilha, Alex. Espetacular, que ferramenta, hein? E cumpre bem o propósito dessa da escola de princípios, né? Que é fornecer uma trilha para se caminhar, para se andar, mas com ferramentas, né? Não é uma trilha onde você vai lá de chinelo havaianas e de bermuda, não. Vai numa trilha com bota, com calça de trilha, com ferramenta na mão. Parabéns, Alex, muito bom mesmo. Então, por favor, compartilhe depois lá no grupo. Pode deixar. Porque, cara, vai ser legal. A gente vai lançar mão disso daí sim. Show de bola. Maravilha, pessoal. Eu quero fazer uma pausa agora aqui para abrir para perguntas e respostas exatamente em cima do que o pastor Marcelo falou e do que o mestre Alex falou. Então, nós temos mais dois pilares colocados, né? Eu falei do pilar 1, 2 e 3, e hoje nós tratamos o 4 e o 5. Ou seja, o 4 comece pelo básico, o pastor Marcelo trouxe para nós, o básico que seria o Evangelho de Marcos. Comece pelo básico, é o primeiro passo. Você não vê nenhum bebê sair correndo. Não, primeiro começa a andar, depois começa a correr. E o Alex agora trazendo todo o contexto do capítulo 5. Então, vou abrir. Quem quiser fazer pergunta, abra o áudio, faça a pergunta. Juliano, só sobre o capítulo 4 e 5? Não. Pode ser qualquer outra pergunta que você tenha deixado na manga aí já. E daí, depois desse breve momento de perguntas e respostas, a gente vai para o 6 e o 7. Vamos lá, abram seus áudios. Dois por vez, como diz o apóstolo João. Juliano, eu Nada? acredito Vamos lá, que. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? pode Pronto. falar. Eu acredito que a palavra é simplicidade, assim, a palavra-chave, pelo menos do que eu estou sentindo aqui. Tanto o pastor Marcelo quanto o Alex, eles trouxeram informações simples, mas carregadas de significado. Então, do quanto é importante a gente começar ali a destrinchar o livro de Marcos, o porquê começar por esse livro, né? Isso, simplicidade ser simplista, né? Que não, que é aquela coisa que não carrega valor. E o Alex trouxe esse olhar de o quão importante é a Bíblia, né? O quão
carregada de responsabilidade, já que a gente encontra Jesus em toda a sua preparação para a sua vinda, para o seu processo de salvação. Então, acho que talvez não ficaram dúvidas, porque diferente da primeira aula, a gente tinha ali um código, né, para entender, como você mesmo falou, trazendo a linguagem portuguesa, do vocativo, da afirmação. Então, ali a gente teve que exigir mais do nosso cérebro para concatenar as ideias. Hoje, eles conseguiram trazer talvez um olhar de uma simplicidade mais carregada de significado. E eu queria até fazer uma conexão com um filme que eu assisti ontem, cristão, com Alex, que é Deu Match, que é um filme sobre relacionamento cristão numa rede social. Só que o quanto a Bíblia, a educação cristã, que uma pessoa que não era cristã, que queria namorar com uma pessoa cristã, foi importante. Então, acho que isso se conecta até com aliançados, com o nosso fazer aqui na jornada cristã. É que não adianta a gente só estar na igreja ou só participar dos cultos, se a gente também não tem esse hábito de entender e de compreender essa jornada de Jesus, que é a Bíblia. Então, eu fazendo um fechamento em nome de todos aqui, porque eu acredito que foi mais ou menos o sentimento, né, da gente. Amém. Maravilha. Agradeço, Lídia, pela tua participação, por esclarecer e sintetizar, assim, de forma bem clara, porque eu acredito que seja o sentimento de todos. Maravilha. Então, vamos para o capítulo 6. Eu vou compartilhar minha tela agora. Já vou deixar a tarefa da semana que vem. A tarefa da semana que vem vai ser a seguinte. Atenção, se preparem, rufem os tambores. A tarefa da semana que vem é ler todo o Evangelho de Marcos. Tá fácil essa daí, hein, meu? Ler todo o Evangelho de Marcos. Caramba, todo o Evangelho de Marcos. 16 capítulos apenas. Por favor. É mais rápido do que ler um feed de notícias no Instagram ou no X, antigo Twitter, e assim por diante. 16 capítulos, tá? Leiam. É o nosso primeiro passo. E daí, a partir da semana que vem, nós vamos imergir diretamente no texto bíblico. Por isso que eu falei, é importante esses 7 pilares que a gente está tratando agora, para poder, a partir da próxima aula, a gente caminhar com solidez. Então, quem não assistiu essas aulas pode caminhar? Claro que pode. Mas vai caminhar meio manco, entendeu? Vai ter que ficar correndo atrás. Vocês vão estar lá na frente já correndo, já bem treinado, todo mundo condicionado, andando rápido, e quem não pegou vai correr meio capenga atrás. Até, Karina, cabe aqui a gente mandar um alerta para a galera lá. Ó, quem não participou presencialmente, assistam, porque não é assim, não é condicional, mas vai ajudar muito, né? Então, a partir da semana que vem, Evangelho de Marcos. Daí o pastor Marcelo vai trazer um baita conteúdo que ele já preparou, e eu gostaria da gente ir fazendo uma leitura assim, eu vou preparar esse material, para a gente entender como Marcos, que é o proto-evangelho, o primeiro evangelho, como ele traz certos assuntos, e depois Mateus e Lucas vêm trazendo os mesmos assuntos. Nós vamos tratar assim, ó, tal assunto em Marcos, mas também Mateus trouxe, Lucas trouxe. Vamos ler junto. E aí a gente já vai adiantando a leitura dos outros, entenderam? Quando chegar em Mateus, a gente já vai ter lido um tanto. Quando chegar em Lucas, já vai ter lido um tanto. Então vai ser uma coisa dinâmica e bem interessante. Mas vamos lá. Então não esqueçam, tarefa para a semana que vem, o Alex já destacou aí no chat. Ler todo o Evangelho de Marcos. Vamos lá. Capítulo 6, o segredo. Não é aquele segredo da lei da atração, tá? Não vamos confundir, não vamos viajar na maionese. Não é o segredo lá do Bob Proctor, não tem nada a ver com isso. É só um pouquinho de clickbait. Qual que é o segredo? Segredo para quê? Para entender a Bíblia. Qual que é o segredo?
Então, nós já falamos da vontade, já falamos da sequência, né? Usando o exemplo do Mario Bros. Falamos de abrir a mente como uma criança. Falamos sobre começar pelo básico. Falamos de apenas uma mensagem. E agora vamos falar sobre o segredo. Qual é o segredo? Quando eu escrevi esse e-book foi no ano de 2022. E no ano de 2022, eu fiz uma live todo dia, de segunda a sexta, que era 7h37 da manhã. E nessa live eu simplesmente lia um trecho da Bíblia, um versículo, dois, três, era bem rápido, assim, algo bem breve. Qual que era a ideia disso? Era só gerar empilhamento positivo na audiência, todo dia de manhã. E era uma forma também de eu me obrigar. Eu fazia isso no Instagram. Então, eu me obriguei a todo dia fazer essa leitura e abrir. Eu abria. Então, era um momento de altar secreto aberto. Só que eu ainda não sabia que era altar secreto, eu não tratava dessa forma. Mas qual que foi o segredo, ou qual que foi a virada, qual que foi o código, qual que foi a chave ali que foi bacana? Foi justamente o momento do dia, o café da manhã. E tá bonita essa imagem do café da manhã, tá até me dando vontade de tomar um café, mas se eu tomar agora eu não durmo. Tô sentindo até o cheirinho dele. Qual que é o lance, né? O período da manhã, ele é especial. E eu vou falar para vocês, quanto mais cedo, melhor. Daí nós vamos lembrar que os nossos apóstolos, eles trazem um conhecimento muito maior, né? O apóstolo João Cobal e a apóstola Flávia Cobal, de que existem as vigílias, né? Os períodos, né? E a vigília da manhã, que é a vigília das 6 horas da manhã, ela tem o seu especial, a sua porção especial de revelação. E se a gente olhar pelo aspecto do básico, assim, do simples, ora, é o momento do dia em que não tem muito barulho, é o momento do dia que nós estamos com a mente limpa, com a mente descansada, é o momento do dia em que nós não estamos com a cabeça explodindo de pensamento, é o momento do dia que a gente não começou a tomar decisões. E aí, enquanto eu falo, eu vou lembrando de certas coisas. Por exemplo, o Jerônimo Temel, que a nossa apóstola Flávia conhece tão bem. Eu lembro uma vez, eu assisti um vídeo dele que eu achei fantástico, ele falando sobre decisões, né? Decisões. E ele fala, deixe o período da manhã para tomar as decisões mais importantes. Por quê? Aí ele vai explicar que o nosso cérebro tem uma quantidade limitada de decisões durante o dia. E que quanto mais se aproxima do fim do dia, menor a capacidade de análise, consequentemente, piores as tomadas de decisões. Então, o período da manhã é o período em que você tem toda a atenção plena do seu cérebro disponível para você. Além da questão do silêncio que eu comentei. Por exemplo, nós estávamos até hoje com visita aqui em casa. As minhas cunhadas, nossos sobrinhos, férias escolares, então a casa estava uma alegria só, uma bagunça. Mas estava barulhenta. Não tem como fazer altar secreto desse jeito. Acho que até o cachorro ficou mais barulhento nesses dias, até os passarinhos. Então, o silêncio faz parte da jogada. Aí eu escrevi aqui, o período da manhã é a melhor parte do seu dia para absorver, tá aqui, ó, absorver os códigos reais da palavra. Sabe por quê? Simples, novamente, como a Lídia acabou de destacar, simples, porque sua mente ainda não está sufocada pelas notificações no seu celular, pelos anúncios online, pelas demandas do seu trabalho, pelas demandas da sua família, etc, etc. Quanto mais cedo, melhor. A frequência de energia é melhor. O frescor da manhã traz uma energia diferente. Some tudo isso, adicione tudo isso com a palavra e você terá uma experiência incrível e experimentará os efeitos da leitura acumulada da palavra. O pastor Marcelo comentou agora há pouco sobre o Caio Fábio. Quem é mais novo não sabe quem é Caio Fábio. Ele é um cara que ficou famoso nos anos 90, no meio evangélico.
Depois ele acabou seguindo por um caminho diferente, assim, mas ele, nas suas pregações, o pastor falou que eram difíceis, né? Porque ele costumava inventar palavras pra caramba. Lógico, ele tem um nível de conhecimento muito grande, né? Mas ele gostava de inventar palavras, ele gostava de inventar coisas. Então, o nome disso é neologismo. Neologismo, que é criar palavras novas. O que eu vou falar agora não é criar palavra nova, mas é uma ideia. Então, quando a gente faz isso de manhã, experimenta os efeitos da leitura acumulada da Bíblia, eu chamo isso de efeito quântico da leitura da Bíblia. Efeito quântico da leitura da palavra. Nada mais é do que empilhamento positivo, tá? Empilhamento positivo. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cara, uma hora isso aí vai, ó, vai encher o teu celeiro, vai encher o teu nível de energia. Cara, vai romper. E aí eu trago um testemunho. Esse e-book é resultado dessa experiência. Tanta live, 7h37, 7h37, 7h37. Cara, uma hora, bum! Aí, ó, saiu algo positivo. E vocês são a primeira turma que eu compartilho esse trabalho. Tudo isso resultado de um efeito quântico, ou seja, empilhamento positivo. Então, o capítulo 6, ele trata sobre o segredo, que não é o segredo do Bob Proctor, simples, é o café da manhã, é o momento, é o tempo, é o momento do dia. Faça prova disso, tá? Lógico, os nossos apóstolos, eles trazem essa informação com muito mais revelação, né? Com muito mais autoridade, mas eles sempre dizem, cada vigília tem a sua porção de revelação. A vigília da meia-noite tem uma, a vigília das 3 da manhã tem outra, a vigília das 6 da manhã tem outra. Eu posso testemunhar, a vigília das 6 da manhã, ela é fantástica para o altar secreto. Ah, mas minha rotina não permite. Cara, então ache um momento, ache um intervalo onde você consiga esse contexto de silêncio mental, de silêncio ambiente, para que você possa ouvir Deus da maneira mais profunda possível. E o último capítulo, que é o capítulo 7, é faça a prova. Tá aí, ó, tem uma pessoa ali, a imagem de alguém fazendo uma prova. Então, vamos lá. Tem alguém aqui que é estudante ainda? Quer dizer, estudante mesmo, né? Está estudando, está fazendo alguma coisa? A Renatinha está fazendo prova. A Renata Castro está fazendo prova da OAB. Caramba, terrível, né? E se enquadra, aliás, muito bem no texto que a gente leu aqui de Josué 1:9. Não temas nem te espantes. Ó, a prova da OAB assusta. Caramba! Ela vai fazer uma prova, então ela vai sentar, ela vai ter lá um calhamaço de perguntas para responder dentro de um determinado tempo sobre determinados assuntos do direito. É uma prova. Nós vamos fazer uma prova agora, a partir de hoje, mas não é uma prova escrita. É a hora de tirar a prova, de testar. É a hora de voar. É a hora do teste. É a hora do teste. No nosso mercado de trabalho imobiliário, a gente é quase cientista. Então, por quê? Principalmente quando a gente vai trabalhar com marketing digital e com propaganda, com patrocinados online, etc, etc. Cara, é um teste atrás do outro. Eu falo, cara, nós somos cientistas, a gente tem que botar para testar. Testa isso, testa aquilo, funciona hoje, não funciona da mês que vem, é uma loucura. Não tem como. Por isso que a careca está ficando cada dia mais brilhante. Rapaz do céu, é uma coisa de louco. Teste atrás de teste. Agora nós vamos chegar no momento de testar tudo que nós falamos aqui. Os 6 pilares anteriores culminam nesse 7º, que é o teste. Botar para rodar. O Alex está acostumado com isso. Faz um programa e bota para rodar. Vamos ver se funciona. Aí não funcionou muito bem na primeira. Segunda versão, terceira versão, quarta versão, e assim vai. Bota para rodar agora. Eu vou ler aqui para vocês. Agora é hora de você decolar. O propósito desse texto é apenas um: levar você à ação. Te encorajar, fornecer ferramentas e informações para te levar ao encontro que interessa. Ou seja,
Você e sua Bíblia, numa jornada de significado pessoal. Então, uma coisa que vai alegrar muito meu coração é num encontro presencial nosso da companhia, eu ver vocês com suas Bíblias, assim, e vocês mostrarem assim, ó, Juliano, que massa aqui, ó, a minha Bíblia toda rasurada, toda cheia de anotação, toda cheia de colorido, tal. É isso. Essa Bíblia eu já falei para vocês, a Sarina já reformou ela acho que umas 2 vezes. Não, uma vez já está na hora de reformar a segunda já. Eu não largo ela é minha companheira. Hoje a gente tem o celular como nosso companheiro, né? Tudo bem, é uma ferramenta. Mas que a nossa Bíblia seja mais companheira que o nosso celular. Aí até uma frase de efeito aí, Karina. Que a nossa Bíblia seja a nossa companheira mais do que o nosso celular. Seguindo aqui o texto na tela. Essa jornada, ela é pessoal e é intransferível. Diz a palavra do Senhor, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então eu uso o exemplo de quando eu andava de Harley Davidson. Quando a gente saía para fazer um passeio, 100, 200, 300, 500 quilômetros, a gente sempre falava a mesma coisa, saíamos em grupo, 4, 6, 10, 20 motos, até 100 já saímos. A gente sempre falava e ouvia a mesma coisa. Olha, pessoal, nós vamos sair em grupo, funciona assim, 30 segundos do companheiro que está à tua frente, 15 segundos de distância do companheiro que está ao teu lado na diagonal, mantém essa estrutura, vai ter um líder, um alfa lá na frente, vai ter um cara que vai fazer o fechamento lá atrás, que é o serra, vai ter comunicação por rádio, vai ter comunicação por sinal, assim, assim, assado, blá, 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 blá. Mas, e sempre era essa frase, ao final do dia, cada um é responsável por si mesmo, pela sua própria condução. Na nossa vida é assim também. É importante nós termos uma filiação com os nossos apóstolos. É importante nós termos uma cobertura com eles. A bênção que chega sobre eles, a unção que chega sobre eles, ela escorre sobre nós. Mas a nossa jornada com o nosso crescimento, ela é particular. Ela é intransferível. Vou voltar a ler aqui. Essa responsabilidade você não poderá delegar, nem transferir para mais ninguém. É a sua jornada, é a sua vez, é o seu momento. Mas eu posso compartilhar ela com outras pessoas? Deve. O que não pode ser feito é colocar o seu crescimento pessoal sob a responsabilidade de terceiro. Ah, eu estou tranquilo, eu estou na companhia de Daniel, companhia de Daniel só tem águia. O apóstolo João, apóstola Flávia, profeta Thaís, profeta Rosa, pastor Marcelo, mestre Alex. Cara, profeta Mirella, Renato. Cara, só tem águia. É verdade. O Cláudio Miachiro está de brincadeira. Só águia. Mas isso não vai fazer você crescer com substância. Vai te abençoar no domingo. Vai te abençoar nos encontros presenciais. Vai te abençoar no momento como hoje, de escola de princípios. Mas no dia a dia, você precisa ter o teu momento, o teu altar secreto. Portanto, o que não pode ser feito é colocar o seu crescimento pessoal sob a responsabilidade de terceiros em caixa alta. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Está lá em Romanos. Portanto, minhas palavras finais para vocês são as seguintes. Faça a prova. Coloque em prática tudo o que nós falamos aqui nesse e-book, nessas aulas. Teste até a exaustão. Seja um cientista. Testa, bota para rodar. Essa leitura toda até aqui não fará sentido algum se você não colocar em prática e testar tudo que caminhamos até aqui. Comprove por você mesmo. O que tantos preletores de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano falam, tem poder quem age, tem poder quem age. Bota para rodar. Chega de terceirizar seu próprio crescimento, é hora de você assumir o controle. Não será tarefa fácil, existem muitas interferências no meio do caminho para te tirar da rota. Nós vamos falar isso em outra ocasião. Tenha em mente que o desafio é grande, mas também de que a recompensa é maior ainda.
É o que o apóstolo Coraiola fala no livro A Lei dos Dois Altares. Quem não leu, leia A Lei dos Dois Altares. É ótimo. Ele vai falar o que você aprende, o que você vive no secreto, no privado, no teu altar secreto, Deus vai te honrar no altar público. Não tem erro. É a lei da semeadura que o apóstolo Paulo fala. Aquilo que você planta, você colhe. Não tem erro. É hora de plantar no seu crescimento com a palavra de Deus no seu altar secreto. Minha oração é de que você se encontre com a presença do Senhor através da sua nova jornada de leitura e que isso te traga crescimento no reino. Veja, aqui finalizamos a nossa jornada desse método. Finalmente entendo a Bíblia. E eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui conosco hoje. E você que está nos ouvindo aí depois no online, no gravado. Após a leitura desse e-book, compartilhe ele com alguém que ainda não caminha com o Senhor. Um dos propósitos desse e-book é ser evangelístico. Compartilhe, compartilhe. A gente não sabe o que vai acontecer do lado de lá. Então, compartilhe. Nem que seja um compartilhamento. Um só. Mande para alguém. Alguém que você não sabe. Pô, será que essa pessoa já anda com Deus? Será que caminha? Acho que não. Do meu trabalho, da minha família. Compartilhe. Fala, ó, lá na Companhia de Daniel, nós temos a Escola de Princípios. Foi trabalhado esse e-book. Gostaria de compartilhar contigo. Toma. Compartilhe com essa visão missionária. Okay? Isso não estava no script, tá bom? Simplesmente foi uma direção que o Senhor nos deu agora. Então, meus queridos e minhas queridas, finalizamos a nossa jornada com os 7 pilares do método Finalmente Entendo a Bíblia. Tarefa para a semana que vem, vocês já sabem, é a leitura do Evangelho de Marcos. Finalizamos aí às 21h03. Que beleza, foi bem dentro do esperado mesmo. Gratidão ao pastor Marcelo, ao mestre Alex, por terem compartilhado. Como considerações finais, quero abrir para vocês a oportunidade de falar, fazer perguntas ou fazer observações. Mesmo esqueminha, abre o áudio, fala o mais rápido possível, tipo BNI, e aí a gente faz as nossas considerações finais e vamos dormir, porque amanhã ainda tem um grande dia de trabalho para frente. Quem quiser, abre o áudio aí. E primeiro agradecer aí, né, toda essa aula aí. E acho que uma, uma curiosidade, né? Engraçado que conforme você pega a estrutura, parece que quando você começa a ler, seu olho, pelo menos no meu caso, né? Já começa meio que quebrar também da mesma forma, né? Você já começa a ler, talvez não, né, tão detalhadamente, mas você já busca parece o Matrix mesmo, você já conhece, já, eu acho que é agradecer e vamos em frente, vamos botar para rodar. Amém. Gratidão, Léo. Mais alguém quer abrir o áudio? Fique à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fechou o pacote, então? Gratidão a vocês, guerreiras e guerreiros, que nós possamos continuar nossa caminhada rumo a uma vida mais profunda de comunhão com a presença do Senhor através da palavra dele. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa caminhada que nós tivemos. Te agradeço pela vida de cada discípulo que esteve aqui conosco, de cada irmão que esteve aqui conosco, Senhor. Te louvo porque nessa caminhada nós crescemos, Pai. Um dos segredos, Senhor, da caminhada contigo é esse. Quando nós ensinamos, nós aprendemos. Isso é incrível, Pai. Faz parte dos mistérios do teu reino. Então, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui com o companheiro Daniel, compartilhando aquilo que o Senhor compartilhou comigo.
Te agradeço pela vida do mestre Alex e do pastor Marcelo, que cederam seu tempo, sua dedicação, sua força, sua energia vital para compartilhar aquilo que o Senhor tem dado entregue a eles também, Senhor. Te agradeço por cada discípulo que nos acompanhou nesses dias, cada irmão que nos acompanhou desde a primeira aula até a segunda, até essa terceira. Peço que o Senhor abençoe também aqueles que estão nos assistindo agora no gravado. E peço que o Senhor abençoe especialmente esses que caminharam conosco nessas noites, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, seja o início de uma jornada que durante todo esse semestre vai ser uma jornada de crescimento, que seja uma jornada de crescimento, de revelação, uma jornada de descobrimento daquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos crescer em nome de Jesus, para a glória do teu nome e para a expansão do teu reino. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém. E amém. É isso aí, meus queridos. Tenham uma excelente e abençoada noite de sono. Pastor Marcelo já chegou, rapaz. Ô, louco, tem mais um The Flash ali, ó. Que é isso. Tenham uma excelente noite de sono e domingão a gente se encontra em mais um culto. Fiquem na paz. Shalom, shalom. Gratidão.